Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um Pode Vindicast na nossa igreja cristã Vinde. E aí, Ramon? Querido, tudo bem? Bem, querido? E aí, Tiagão? Aí, maravilha. Graças a Deus estamos aqui e queremos sempre levar a palavra de Deus para você, as experiências, testemunhos e muito mais. Então a gente vai iniciar já com o nosso irmãozinho aqui, Tiago. Vamos lá, pessoal, a gente vai fazer um breve devocional aqui. Eu gostaria que o pessoal aí abrisse em Mateus, capítulo 15. A gente vai ler do verso 1 ao verso 9, bem rapidinho aqui. Do verso 1 ao verso 9. Mateus, capítulo 15, diz assim o texto. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9. Mas em vão me adoram, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui o contexto rapidamente aqui, os fariseus reclamaram com Jesus por que os discípulos deles não lavavam as mãos. Antes de comer. Antes de comer. Eles falavam, esbravejavam, sendo que o coração daqueles homens era mais impuro do que as mãos dos próprios discípulos de Jesus. Longe de Deus. E aí Jesus questiona, você fala isso, mas que nós transgredimos a lei por não lavar a mão, mas e vocês que transgridem o mandamento de Deus de honrar o pai e a mãe, dizendo que não precisa honrar pai e mãe? Então vocês transgridem o mandamento e vêm falar da gente? Aí Jesus no verso 9, no verso 7 ele diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Isso aqui é um texto de Isaías. Isaías disse isso certa vez. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios. O que é isso? Aqueles homens profetizavam a Deus, aqueles homens falavam acerca de Deus, mas o coração deles estava longe de Deus, né? E é interessante esse verso 9 aqui rapidamente que eu quero frisar. Em vão me adoram. Meus irmãos, é possível adorar a Deus em vão. É possível, o próprio Jesus fala, em vão me adoram. Acho que nós temos que ter cuidado com as nossas vidas, por estarmos dentro da igreja e às vezes acharmos que nós adoramos a Deus e Deus aceita a nossa adoração. Vamos com calma, né? Como está sendo a nossa adoração? Agradável a Deus? Pertinente a Deus? Ou não? Deus está ignorando a nossa adoração está sendo em vão. Por quê? Porque são ensinadas por doutrinas e preceitos de homens e não de Deus. Sim. Então nós temos que ter o nosso coração, a nossa adoração e toda a nossa vida pautada nos ensinamentos de Cristo e não nos ensinamentos dos homens, né? Então, finalizando aqui, para que a gente prossiga aqui com o nosso Pode Vindicast, adore a Deus da maneira correta. Adore a Deus da maneira bíblica. E honra a Deus com a boca, com os lábios, mas também mantenha o coração perto de Deus e não longe do Senhor. Adorar a Deus em espírito e em verdade, né? É interessante, em espírito e verdade. O em, a verdade. Preposição em não tem no grego. Sabia então disso? É verdade. Isso aí talvez um dia é uma discussão teológica bem legal pra gente um dia poder fazer aí, Bacana. viu? Mas é isso aí, em espírito e verdade. Muito bom, irmão. Ramon Goulart, é assim que fala? Isso. Aí, meu irmão. Ramon Goulart é mineiro de Belo Horizonte, casado com a Dulce Goulart e pai de Lutero. É bacharel em teologia, pós-graduado em Bíblia e pastor batista ordenado. Ramon também estudou trompete, é cantor, compositor e produtor musical, trabalhando com nomes como João Alexandre, Estênio Márcios, Eli Soares e Gerson Borges. Além disso, ele tem interesse em literatura e arte.
Desde 2019, Ramon está à frente do projeto Confissão no Canto, que transforma a Confissão de Westminster em música. Até agora, o projeto lançou 10 canções sobre os 10 primeiros capítulos da Confissão. A próxima música logo vai ser lançada, não é isso, Ramon? Em breve. Tá no forno. Aguarde. Tá para final de março, começo de abril. Olha, tem um lembrete para o nosso ouvinte, hein? Sabe qual que é? A Confissão de Fé de Westminster foi escrita na Inglaterra em torno de 1640, hein? Faz tempo. É um documento que define os fundamentos da fé cristã reformada. Podemos começar logo por aí, certo, Ramon? É um bom começo. Aê, garoto. Muito bom. Olha a risadinha, já gostei, ó. Fazia tempo que não dava essa risadinha, né? Fazia. Você lembra ou não? Fazia tempo que não dava risadinha. Pai, eu tinha até esquecido. Muito bom. Ramon, por que a confissão de fé é tão importante para você e como surgiu a ideia de transformar essa confissão em música? Eu vou começar da última pergunta. Beleza. Como surgiu e depois eu falo por que é importante. Fechou. Como surgiu, eu estava numa reunião do presbitério e na época porque eu trabalhava na igreja presbiteriana à frente do Ministério de Louvor de uma igreja presbiteriana que me convidou, né? Isso. Por isso que eu me mudei de Belo Horizonte para João Pessoa e fiquei 5 anos lá. Uhum. E eu fui para lá para trabalhar com o Ministério de Louvor, organizar o louvor, reativar o coral. E então eu estava lidando com essa questão da organização do louvor. E nessa época estava tendo a reunião do presbitério e eu tinha musicado uma oração dos puritanos, né? Certo. Curiosamente, eu nunca lancei essa música, mas eu tinha musicado literalmente o texto. Em pouco tempo antes, eu tinha musicado uma música que, inclusive, a gente tem cantado aqui na igreja, que é Refúgio de Fortaleza, que também é um texto literal, né? E aí, eu estava na roda com os pastores, eles estavam comentando do fato do texto ser literal, como que ajuda a memorizar. E essa conversa me fez observar que eu sempre tive essa prática desde o seminário. E depois comecei a observar que as minhas músicas acabava que eu sempre musicava textos na íntegra, o que não é muito estudos. Que não é muito comum de ser feito, né? Normalmente a gente compõe a melodia, depois a harmonia e depois coloca o texto, né? Uhum. Mas esse outro caminho também ele é possível, não é tão simples, mas é possível. E eu fazia isso de forma natural. E aí foi quando surgiu a ideia de por que não musicar a Confissão de Fé de Westminster? E na roda todos riram. Uhum. Todos riram, olharam pra mim como se fosse algo... É uma coisa que aparentemente difícil, né? Confissão de fé é algo bem complexo. Musicalizar ela é algo bem complicado. Você conseguiu uma proeza, viu, Ramon? E aí foi assim que surgiu a ideia, né? E aí, porque ela é importante, ela é importante porque a confissão de fé ela serve como uma baliza. Ela serve como um guarda-reio, ela serve como um norte interpretativo das Escrituras. Se a palavra de Deus é a palavra de Deus à igreja, a resposta da igreja, a revelação especial é a confissão. Uhum. É por isso que nós temos, inclusive, várias confissões. E Deus requer do povo dele que se confesse. A gente tem isso no Novo Testamento, quando Jesus pergunta para os discípulos, né, o que vocês dizem a meu respeito, né? Nós temos os pequenos credos no Novo Testamento. Jesus Cristo é o Senhor foi o primeiro credo do Novo Testamento, né? Em oposição a que César não era o Senhor. Então ela serve como autoridade, serve como um documento autoritativo externo à igreja. Diante de pastores que estão donos da igreja, diante de tantos impérios que nós temos, o que regula isso? A confissão de fé ela vai regular aquilo, porque a gente pertence a uma tradição. Então ela tem um peso muito importante Para o cristão, né? Para o cristão, ela tem um peso importante para a tradição, ela tem um peso importante, no caso, para a fé, ela regula internamente a igreja e regula a identidade da igreja externamente. Sim. Então ela serve tanto internamente, como identificação daquilo que nós cremos, quanto externamente. E eles creem nisto. Então por isso que é importante. Eu acho só eu posso fazer um adendo aqui? Sim. É interessante isso que o Ramon falou, porque se a gente estudar a história da igreja, o primeiro, segundo século, terceiro, quarto século ali, você vai ver uma confusão generalizada acerca de quem é Jesus. Ah, Jesus é divino, Jesus é homem. O que Jesus é? Quantas naturezas Jesus tem?
ele é 50% homem, 50% Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Sim, Então, 100%, tudo isso, 100%. muita gente tentou explicar de forma errada Sim. na época, né? E a confissão, ela vem para falar assim, olha, Esclarecer isso. tudo isso aqui na Bíblia, na verdade, os credos vieram os concílios para esclarecer, mas a Uhum. confissão, ela é exatamente para que a gente pegue tudo que está na Bíblia e fale assim, nós cremos nisso A aqui. doutrina. É isso Como aqui se que fosse nós a queremos. doutrina, né? São respostas rápidas dos atributos de Deus e Sim. tudo mais. Aham. Ao longo da história, a igreja sempre teve essa necessidade de identificar, né? Sim, logo no início lá, né? E para ter certeza daquilo que é e daquilo que não é também. Sim. E a gente tem isso já na escritura, né? É um assunto vasto, mas nós temos confissões de fé, pequenas confissões de fé na escritura, por exemplo. Filipenses 2 é considerado pelos estudiosos como uma confissão de fé. Uhum. Talvez a mais profunda da escritura está em Filipenses 2, de 6 a 11, em que nós vamos ter a natureza de Cristo. Na verdade, nós vamos ter toda a narrativa de quem Cristo é. Colossenses 1 também é uma confissão de fé. 1 Timóteo, né? 3:16. Nós temos confissões. Vários textos. Só que as respostas não eram longas, mas são profundas. Sim. À medida que havia necessidade de mais explicação, as respostas foram ficando maiores. E aí nós passamos do credo, que é uma resposta mais curta, para as confissões, que é uma Confissões. resposta mais longa. Ok. Conte um pouquinho pra gente, Ramon, sobre as canções. Tem imagens também, né, para serem projetadas aqui. E também você pode, depois, no finalzinho, já cantar uma música pra gente. Fala um pouquinho dessas canções. As canções, elas nasceram no período, curiosamente, eu ganhei nessa época dessa reunião, eu ganhei esse símbolo de fé, né, que tem os 3 aqui, que agora é um marronzinho, né, é mais esse verdinho, né, e de um pastor. E aí, logo depois dessa época que teve essa conversa, eu comecei a ler a confissão de fé com esses olhos, né, se haveria poesia aqui dentro, né, ou não, né. E aí, logo em seguida, isso foi em janeiro de 2020, a gente sabe que 2020 foi o ano da pandemia, né? Então, logo a gente entrou na pandemia e eu estava com essa ideia. E eu passei toda a pandemia compondo as 11 primeiras músicas. Então, eu fiquei uns 3 meses analisando capítulo por capítulo. E eu percebi que alguns capítulos tinham muita piedade, muita poesia neles. E aí eu comecei a entrar na história da confissão de fé, porque no seminário a gente não entra profundamente nessa questão. A fundo, né? Então comecei a entrar na história, o que aconteceu nas reuniões, e eu me deparei com um fato que eu não tinha muito conhecimento, de que as reuniões foram regadas com muita oração, com muito jejum, com muita piedade. E eu comecei a observar isso no texto. O texto me fez ver isso. É um texto com cuidado pastoral, um texto que se preocupa com as pessoas. Existe vida no texto, não é um texto seco, não é um Sim. tratado, né, de sentido pensando, não é uma dissecação anatômica de doutrinas, não, a gente vê vida ali dentro. E aí isso se comprovou quando eu vi as narrativas de como eram as reuniões desses homens que se reuniram na capela de Westminster, né? A Confissão de Fé, ela terminou de ser escrita em 1946, não é? Em 1947 tivemos o breve catecismo e o catecismo maior, né? E esse texto aqui, eu percebi que haviam sessões em cada capítulo que eram necessárias de serem cantadas pela igreja. E nessa época eu estava com a ideia de trazer isso para a igreja e ensinar a igreja essas sessões. E aí foi quando eu conversei com o pastor, conversei com o conselho, falei dessa ideia, eles ficaram meio assustados, que é algo que nunca tinha sido feito, não sabia como seria, mas eles acharam que seria válido a tentativa. E aí eu fiquei 1 ano ensinando as 11 músicas na igreja. Entendi. E o resultado disso foi que nunca mais teve problema com escolha de música na igreja. Nós passamos a ter vários membros do grupo de louvor que passaram a fazer teologia. Tivemos 2 oficiais que saíram do grupo de louvor, um presbítero e um diácono. Olha, E só bênção. E as bênçãos, a gente começou a ver como que isso ajudou a igreja, inclusive, a entender algumas verdades. Então, as músicas foram pensadas dessa forma. Eu não fiz para gravá-las, mas os irmãos começaram a perguntar onde que estavam as músicas que a gente cantava na igreja. E aí eu entendi que era importante que isso fosse Divulgar.
gravado para que outras pessoas ouvissem. Acesso, né? Para ter É. acesso. E a gente pode ir passando aqui para você explicar Pode sim. cada uma? A logo do Confissão, Olha lá, Confissão Trindade. já mostra já a ideia, né? A logo do Confissão mostra essa ideia do antigo e do novo. Então a gente tem o C, que tem uma arte bem antiga, né? Uma letra gótica. Lembra um pouco o gótico, né? Uma coisa bem mais medieval. Já o Confissão no Canto é uma fonte totalmente moderna, né? O Confissão no Canto é exatamente isso, é essa mistura do antigo com o novo, né? E nas capas eu trouxe a ideia da iluminura, que é uma arte que era usada pelos monges para iluminar os textos, né? Eles usavam folhas de ouro e muitos desenhos para trazer mais arte, mais beleza. Então é por isso que todas as artes das capas das músicas do Confissão no Canto você vai ter na quina o detalhe em ouro. E aí, para cada capa, a gente tem os elementos artísticos, inclusive de símbolos referentes àquela doutrina, visto que a doutrina tem muito símbolo, né? Então, por exemplo, na Trindade, a gente vai ter o escudo da Trindade, que está ali, né? A gente pode ver o Pai, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um dos símbolos. Eu também coloquei o trevo. Pode observar que tem trevos ao redor, né? O trevo de 3 folhas, que foi um dos símbolos considerados para a gente olhar e entender, entre aspas, o que é a Trindade, né? E os elementos de iluminura mesmo, de você olhar e ver que é algo medieval. Essa foi a ideia inicial da arte e acabou que todas as capas seguem essa ideia, né? É legal porque às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, algo bem diferente. E a gente não sabe por quê, mas tem toda uma teologia Tem por toda uma detrás, né? teologia. Bacana. E em todas as capas você vai encontrar isso. Na Trindade eu fiz questão de colocar muito ouro e muitas pedras preciosas. A gente tem tudo muito bom, né? Que tem os elementos da criação. Eu coloquei os avatarezinhos ali de Adão e Eva lá embaixo. E coloquei as árvores, cada uma de uma cor. E a ideia da capa ser sempre ao redor, que a minha ideia é que, dependendo da posição que você olhe, você vai ter a mesma verdade, entendeu? Então é exatamente isso. Tudo tem um significado. Tudo tem um Se significado. olhar de lado, Providência, capítulo 5, que vai tratar do tempo de Deus, Deus cuidando da igreja. Então fiz uma capa mais fluida, pode passar. cada uma dessa aí é uma música. Cada uma capa dessa é um single que saiu. E uma música. É uma música e tem sempre, Coração de as carne. referências, né? Por exemplo, Confissão de Fé 10.1, então é o capítulo... CF, só para saber, né? CFW, Confissão de Fé de Westminster. Isso. Então a ideia é todo... O peito da pessoa seria todo de pedra, né? Embora todo com beleza, mas tudo com pedra, alguns corações de pedra. E, no caso, o coração de carne implantado por Deus, né? A ideia do... Então, Da vida. todas as capas. Culpado vida pecador ao de ser todas humano. as capas, eu acho que a capa mais curiosa, né? Porque é uma capa que, se você olhar bem, ela está exatamente ao contrário, né? É verdade. Ela está de cabeça para baixo. Porque o pecado é exatamente isso, né? Uma inversão, né? Então eu coloquei as molduras como os espinhos. Culpado, pecador, né? Coloquei os espinhos como sendo culpa de Adão e Eva, né? Deus não criou espinhos e cardos, né? Sim, vieram depois do pecado. Os espinhos passaram a existir por causa de Adão. Consequência. É consequência do pecado do homem, inclusive, está lá em Gênesis. Exatamente. Por causa do homem, na maldição que Deus deu ao homem, uma delas está o nascedouro desses espinhos, que curiosamente foram cravados na testa de Cristo, né? Então, eu coloquei os espinhos, coloquei, obviamente, cobra, a serpente, coloquei os 2 túmulos de Adão e Eva lá em cima, Que legal. né? Ficou bem... E no centro, está de cabeça para baixo, o homem ou o Deus encarnado apontando, né, a saída deles, né? Tu só consegue ver. Eu sei que está de cabeça para baixo, mas depois que você vira o celular, Você consegue ver. aí você consegue ver exatamente Legal. Interessante. isso. Olha lá. Que essa é a ideia e é a música mais triste do projeto. É E essa. curiosamente é uma sessão que não consta na Confissão de Fé Batista, né? Eu tenho que pontuar isso. Todas as confissões são Interessante. iguais em As todas outras, essas só Batista que não. Todas essas sessões que eu tenho musicado, depois eu descobri que elas são iguais na Confissão de Fé Savoy, que vai ser escrita 12 anos depois, 58, e depois a Batista 644 e 689. Na 689, a sexta sessão não tem. Não sei o porquê, mas essas... Pois é, mas foi a sessão que a gente musicou, né? Que trata do pecado e da culpa do pecado. Então... Vamos ver, dá para ver a próxima? A Escolhas em Cristo nós já cantamos aqui na igreja, né? Sim. A ideia do selo, né? O imperial. selo. Esse selo é muito interessante, muito né? Bonito, selo, Derretia né? a cera e depois o anel, rei
Com o anel, ele Validava aquela validava. Então, o Méritos de Cristo é o single, entre aspas, mais recente que saiu, que teve a participação. Eu nem falei das participações das músicas, só tô falando das capas, né? Mas aí a gente tem sete cruz, né? Coloquei 7 cruzes indicando a perfeição e coloquei novamente o trevo, né? Porque essa é a seção, embora trata dos méritos de Cristo, é a seção que narra que o plano da salvação ele é feito e realizado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então fala que Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelo pecado deles. O Espírito Santo é quem aplica essa obra. Então, é uma obra da Trindade. É por isso que eu coloquei de volta o trevo, né? E fiz uma capa um pouco mais moderna nesse sentido. Então, todas as capas têm essa Você vê que é ideia. interessante, né? A gente às vezes olha uma capa, nem imagina todo o significado que tem aquilo, né? Isso, O mediador, que trata da obra de Cristo, né? De toda a temporada é a música mais rock and roll de todas, tem umas 5 guitarras pelo menos, e é uma música bem... E eu coloquei, obviamente, do Dourado, porque a obra de Cristo é perfeita, né? Então, o mediador. o mediador. E aí, a Palavra de Deus, que foi o primeiro single que foi lançado, que trata da Bíblia como a Palavra de Deus, né? E aí os elementos de arte bem tribais, porque é uma música que tem muito tambor, né? E, de novo, a ideia da luminosidade predomina, e eu coloquei o símbolo do peixe, que é o símbolo, né, da palavra, o símbolo que identifica os cristãos, rodeando a capa. Essa flor é a tulipa, não, né? Eu coloquei uma tulipa. Exatamente. Aí, tão grande a distância... teve a participação do Gerson Borges. Coração de Carne teve a participação do João, né? João Alexandre. O João Alexandre. Méritos de Cristo teve a participação do Fábio Sampaio, e Tão Grande Distância teve a participação do Gerson Borges, né? Eu coloquei vários elementos de astros, o desenho do átomo, né? Esse aí tá bem universal. Do macro e do micro, né? Sim. Bonito, hein? E são todos E aí juntos. estão todas, faltando apenas a última, A 11ª. que já está pronta. Vai ser lançada, né? E que em breve vai estar chegando aí. Maravilha. Que chama Homem Natural, né? Essa aqui É vai o ser... capítulo vai ter a 9. palhinha, hein? Vamos cantar uma Essa- música aqui pra gente... Podemos cantar. Podemos começar com uma? Você querem Isso. pedir alguma aí? Pedacinho de aquela alguma? maravilhosa que você cantou é Formosa, como é que é? Tudo Tem uma muito que eu bom, gostei velho. muito. Essa é Tudo Muito Bom também. Tudo muito gosto. bom, né? Essa aí. No princípio aprouve Deus Pai, o Filho e o Espírito criar do nada o mundo e tudo que nele há. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. Para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria, bondade. Para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria, bondade. Do princípio aprouve Deus Pai, o Filho e o Espírito criar do nada o mundo e tudo que nele há. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. No espaço de 6 dias, visível e invisível, tudo muito bom. Visível e invisível, tudo muito bom.
Visível e invisível, tudo muito bom. Aê! Tudo muito bom. Bonito, hein? E essa música foi uma das músicas que foi feita. Eu fiz a questão de fazer ela mais brasileira, Sim. por sermos brasileiros, Ela é bem gostosa de latino-americanos, cantar, então né? ela é bem, De curtir, bem né? brasileirinha mesmo. Olha que beleza. Ó, uma coisa pra gente espiar a mente do nosso artista. Misericórdia. Lá vem. De onde vêm as ideias para compor tão bonitas melodias? A inspiração. Ai, é uma pergunta tão difícil, cara. Eu acho que Eu acho que é uma soma de dom. tudo, de É um tudo. Dom que Deus É o deu a dom. ele, não tem Não, jeito. eu acho que o dom ele é uma junção de vários elementos, né? Uhum. É uma junção daquilo que a gente estuda, que a gente escuta e aquilo que você vai amadurecendo. Eu não sou um cara de compor muita coisa. Eu sou um cara, eu demoro para compor. Eu tenho fases de composição, né? Em vários outros lugares que me perguntaram isso, eu sempre respondo isso. Então, eu tenho uma fase que eu fico em low. É uma fase que eu não baixa eu ali. não sinto vontade de compor e eu não tenho Tá esse legal. desespero de compor, né? Uhum. E é uma fase que eu tô mais ouvindo, tô estudando, enfim, eu tô armazenando coisas, né? E aí eu sinto às vezes que começa a vir ideias de composição. E aí quando eu percebo que as ideias estão nascendo, e aí eu falo, opa, acho que já tá na hora de eu começar a voltar a compor. Então é algo que tem esse sobe e desce. Uhum. Na confissão de fé, foi difícil eu voltar a compor, porque eu tinha 6 anos que eu tinha me afastado do mercado gospel, Uhum. por diversas questões, né? Eu participei, eu tive a grata participação na época de gravar um disco ao vivo na Lagoinha, um disco de MPB cristã. Uhum. A gente tava num hype muito grande e várias coisas aconteceram e à medida que eu ia envolvendo nesse mundo, eu comecei a ver muita coisa que foi me deixando triste, né? Uhum. E eu decidi que a minha música eu não ia. Eu já tinha dado a minha contribuição, eu já tinha gravado 4 álbuns, que eu comecei em 2003, então a minha contribuição já tinha dado, então não precisava mais. A Dulce não gostou da época, mas de fato eu parei. E aí em João Pessoa eu senti a necessidade de compor o Refúgio Fortaleza. E eu vi como a igreja foi abençoada, né? E aí depois eu entendi que eu tinha que voltar a fazer o que Deus pediu pra eu fazer, né? E aí foi isso. E aí, quando eu decidi fazer o Confissão no Canto, eu sabia que eu ia passar por toda a dificuldade, né? Uhum. Que eu tenho visto. Mercado. A galera só valoriza aquele que tem muito like, muito. A pessoa não valoriza o conteúdo. E é uma luta grande, pro artista, né? Uhum. E aí foi isso, sabe? E aí eu não tenho a preocupação de ter que compor. Eu sinto que eu preciso compor. E aí eu vou e componho. Sim. E comigo funciona assim. Então você fala, Ramon, compõe isso pra mim. Se eu sentir que tá na hora, eu vou falar, eu componho. Se eu sentir que não tá na hora, eu vou falar que não, agora talvez eu faça depois. Uhum. Porque eu não vou conseguir fazer uma coisa bem feita, entendeu? Entendi. E fala pra mim, às vezes quando você tá compondo, ou então você vem aquela ideia, você pega o celular e grava rapidinho aquela melodia pra não esquecer? Normalmente comigo funciona, eu escuto a harmonia na minha cabeça, o campo harmônico, eu sei onde que tá a tonalidade e eu já penso na melodia. Então eu já gravo a melodia e você tem um violão, depois eu confiro, tá certo, Grava isso ali aqui no mesmo. celular rapidão, só pra Com, não perder a melodia. Com a Confissão de Fé, eu peguei as sessões, e aí, essa sessão aqui, essa sessão funciona. Eu acho que, primeiro, vai funcionar pra igreja, a letra é interessante, e eu sinto que não é tão tecnicamente teológico. É teológico o texto, né? Que a gente acabou de escutar agora, isso é teologia pura, mas é leve. Você sente que o texto ele é mais leve. Então, aí eu pego o texto, organizo o texto, como eu imagino que vai ficar certo, porque na tradução tá muito invertido, né? Por ser da tradução inglesa, se você ler a Confissão de Fé, muitas coisas estão invertidas. E aí eu penso na música que combine com o texto. E é por isso que cada música do Confissão você vai ver que tem uma pegada. Sim. Tudo Muito Bom tem uma pegada, Palavra de Deus tem uma outra pegada, Escolhidos em Cristo tem outra pegada. Tem porque toda uma explicação. Pra combinar com o texto. Porque a música tem que vestir o texto. Legal. É legal você ter essa preocupação, né? Porque a gente vê esses cantores comerciais, né? Que virou comércio, né?
Música gospel tá uma coisa assim, misericórdia, né? Porque é aquela, parece um mantra. Repete tanto uma nota, a música é de uma nota só. E só canta aquilo. Meia hora cantando a mesma letra, né? Misericórdia, né? Ainda bem que tem uns cantores como o Ramon e outros Graças aí. a Deus. Graças a Deus, Deus tem inspirado homens, né? Para cantar e mulheres, né, músicas muito melhores, né? De Músicas qualidade. bíblicas, né? Músicas com Músicas notas, de né? qualidade, né, cara? É isso aí. Ramon, fala uma coisa agora, hein? Agora mais uma pergunta capciosa. Fala mais sobre você. Não, não é capciosa, não. Você vai gostar. Como foi a sua história com Jesus? Como tudo começou? Você chorou, arrepiou? Você ouviu a palavra Cara, de Deus? Foi pois uma é. música? Foi uma Não. palavra? Foi um encontro? Foi um retiro? O que foi, Então, Ramon? foi num culto de domingo. Papai e mamãe, eles eram da Igreja Batista da Floresta. Papai tocava bateria, Você né? nasceu no lar evangélico? Não nasci. Não? Não. Ah, Tem uma tem- história antes dessa história que eu tô contando, né? Uhum. Enfim, a história antes dessa história, que é rápida, eu tinha um primo e eu peguei uma doença dele, uma infecção. E aí, na época, eu estava para morrer, ele também estava para morrer. Eu era bem pequeno, a gente era bem pequenininho, Qual a idade? 2 anos para 3 anos. O que você pegou? Desculpa perguntar. Era uma infecção urinária. Ai, isso aí é terrível. Eu peguei com ele isso E demorou pro e médico entrou na corrente diagnosticar, né? entrou na corrente Nossa, eu sanguínea. sei o que é isso. Já o meu irmão Enfim, teve isso. O chefe do meu pai era cristão e ele visitou, acho que ele pediu alguém para visitar, não lembro os detalhes. Sei que a pessoa falou para minha mãe que Deus era uma oportunidade de Deus salvar a família. Isso, enfim, para resumir, minha mãe, a nossa família recebeu a Cristo e eu estou vivo e meu primo morreu. Passou alguns anos, eu estava frequentando essa igreja, que é a igreja do meu pai e da minha mãe, a Igreja Batista da Floresta, e Lá em Belo Horizonte. lá em Belo Horizonte, e aí eu lembro desse domingo. Eu lembro que eu escutei a palavra e eu lembro que eu virei pra minha mãe. Mamãe fala que eu tinha 4 anos nessa época. E eu falei com ela que eu queria Jesus. E lá tinha, na Igreja Batista tem apelo, né? Então o pastor chamou aqueles Várias igrejas têm. o pastor chamou aqueles que entenderam que era um convite na a Jesus. frente, E eu ou me levantar a lembro, mão. eu me lembro de eu descendo as escadas, eu me lembro que a gente tava na galeria, eu me lembro de eu olhando pros adultos, todos altos, né? É legal, Gigante, tudo gigante. é legal essa imagem, né? Todos. E eu lembro de eu olhando pro pastor e eu me lembro de eu recebendo Jesus Cristo. Então, foi sim, foi depois de ouvir a palavra. Nossa, o pastor acho que estava chorando de ver você ali. Se fosse eu, me derretia de ver uma criança aceitando a Jesus. Por causa da Misericórdia. palavra Eu já me de emocionei Deus, aqui, foi. imagina. Comigo, Imagina na hora. Comigo foi a palavra. Por causa da palavra. Rapaz, que É isso aí. forte. Que Palavra benção. transforma, a Cara, palavra você me lembrou quando eu era muda mesmo. pequenininho. Lembra daquele pastor James Swagger, é isso? Eu não lembro, James eu tenho Swagger. 22 Cara, anos, eu não Sim, lembro. James A Swagger. TV era preto e branco, eu tava na casa da minha avó e o cara pregando. Eu tinha o quê? 5, 6 aninhos. E ali olhando, cara, ele pregando e eu prestando atenção, ele falando de Jesus, olha, começa até a chorar. Era emocionante, velho. Cara, eu olhei ali e ele falou, pega um copo com água. Eu não sei se eu peguei o copo com água, se eu não peguei. Mas foi tão forte que eu acho que ali Deus começou a me chamar, sabe? Foi. Porque eu tava tão perdido, cara. Meus pais são separados. Tem muita história para contar aí. Se Deus quiser, eu conto pra vocês. Mas foi tão forte que naquele momento ali, o pastor orando e falando de Jesus, cara, eu falei, eu quero Jesus, eu quero esse Jesus para mim. Porque Foi tão marcante pra mim forte, cara. que eu me lembro do pastor Glaicon Terra Pinto, é o nome dele, né? Eu me lembro dele, me lembro do rosto dele, eu me lembro dele atrás do púlpito de madeira. Eu me lembro, Esses dos antigos, hein? púlpito de madeira é bonito demais, né? Igual a E nossa aí, igreja aqui, ó. madeira é coisa linda. E aí eu lembro dessa cena e foi por causa da palavra. Sabe quando assim, não tem como explicar, mas a gente entende hoje que foi ali que Deus trocou meu coração, né? Foi ali que eu voltei a ver, né? Que eu não via. E a palavra lançada não volta vazia, né? Rapaz. Muita emoção. Ramon, qual é o seu maior sonho hoje? Nossa. O que Deus tem colocado no seu coração, o seu sonho? Eita, essa pergunta é difícil, né? Nossa, as emoções estão crescendo, hein? Rapaz, o meu sonho hoje. Meu sonho era que. Pessoalmente ou. O que você quiser, o pessoal, o profissional,
Como cristão, como pai? Eu não tenho como... muitos sonhos. Eu acho que o meu sonho era que eu tivesse condições de viver por conta do ministério e tivesse condições de fazer com que o Confissão andasse, o Confissão conseguisse andar, Resultado. não resultado, eu conseguisse Abençoar produzir, pessoas. alcançar mais pessoas, né? Todas as igrejas que o Confissão chega, eu vejo A diferença aqui, né? o que acontece, né? E eu sempre falo que a minha alegria não são os plays, né? A minha alegria é saber que uma igreja está cantando, né, a confissão. Está cantando um texto que vai lançar bases interpretativas para o coração da pessoa. Que quando a pessoa escutar sobre Trindade, e se a igreja canta a música Trindade, ela vai saber o que é Trindade. E vai gravar e isso vai ficar no Então, coração. esse é o meu sonho. Amém. Tipo, que Deus nos dê essa condição de caminhar Nesse sentido. com menos anilhas, com menos peso nas costas. Amém. Mas se for da vontade dele que a gente caminhe do jeito que tá caminhando, é porque quando eu pensei no Confissão, eu falei com a Dulce que seriam 3 temporadas de 11 músicas. E um ano seria uma temporada, outro ano seria outra, outro ano seria outra. Uhum. E 5 anos depois, eu tô lançando a 11ª música da primeira temporada. Nossa Deus. Canta mais uma pra gente. A viola, pode ser? Pode ser. Rapaz, Eu vou cantar um pedacinho da Homem Natural pra vocês, cara. A Homem Natural é uma música que eu fiz. É a próxima música que vai sair, que teve a participação do Stênio Márcios. É a 11ª? Né? É a 11ª música. É que tá na expectativa, não é no forno. Essa aqui vai ser Tá no lançada, forno, né? Essa música trata do capítulo 9 da Confissão. De todas as 3 confissões, no capítulo 9 trata da liberdade e do livre-arbítrio. É a única música que eu musiquei 2 sessões. Eu musiquei a sessão 2 e a sessão 3. E eu chamei o Stênio pra gravar, porque quando eu tava compondo ela ficou bem mineira a música, né? E o Stênio, eu sei que o Stênio ama música mineira, a música do Stênio é muito mineira, né? Ele já falou isso, né? E na época eu não tinha contato com o Stênio, quem fez essa mediação, graças a Deus, e agradeço imensamente, foi o João. Obrigado, viu, João? João Alexandre. Pelo carinho. E ele me colocou em contato com o Stênio amou a música e Deus nos providenciou, inclusive, de gravarmos juntos as vozes, né? Oh, que legal. Da música. E aí eu fiz a música mineira e, obviamente, mineiro tem que ter viola, né? Viola, que é isso? Uma risadinha. Claro que tem que ter uma viola, né? Obviamente, né? Que é isso? E aí eu vou cantar um pedacinho só pra vocês ouvirem, certo? Em seu estado de inocência, o homem tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável, desejável a Deus. Rapaz, uma salva de palmas, hein? Que Boa. isso, rapaz. É isso aí. Bom, irmãozinho. Fala a mensagem final, então, pra gente encerrar os programas e orarmos. Bom, a minha mensagem final é de gratidão a Deus, né, por tudo que Ele tem feito pelo Confissão, por todos os irmãos que têm entendido a importância de se cantar a fé, né? Cantar a confissão de fé, embora pareça estranho, mas até o século XVII, em todas as liturgias, se você for olhar profundamente historicamente, você vai encontrar, inclusive, João Calvino cantando o credo de Niceno, né? Então a gente tem Martin Bucer, que aconselhava se cantar o credo apostólico. Nas liturgias de Lutero nós temos o canto do credo de Niceno e o credo apostólico. Então cantar a confissão de fé, e eu quero fechar com isso, esses textos que eu citei, além de eles serem confissão de fé, esses textos eram músicas, são músicas na nossa escritura. Inclusive, eles estão posicionados de uma forma diferente. Então, a igreja sempre cantou aquilo que crê. Porque cantar envolve a nossa emoção e a nossa razão, né? Envolve nós como um todo. A música nos afeta
Então, por A que música não fala muito, usar né? a música? Sim. E não, por que não voltar a usar? Porque é uma ferramenta que foi esquecida. É a palavra de Deus cantada, Para, né? exatamente, para utilizarmos e nos impregnarmos dessas verdades, né? Minha mensagem final é que as pessoas entendam essa iniciativa e, mais do que dar plays, que as pessoas levem para as suas igrejas, apresentem e façam o teste de colocar e vejam o que Deus vai fazer, o resultado que Deus vai fazer de edificação para os irmãos, de edificação principalmente para o Ministério de Louvor, aproximando o Ministério de Louvor do púlpito e vendo que o púlpito também, entre aspas, é responsabilidade do Ministério de Louvor, porque a música também ensina. A música, você sai com a música gravada na sua cabeça, daqui 3 semanas você continua cantando a música, mas é difícil Sim. lembrar os 3 pontos, às vezes, do pastor pregado. Ô Ramon, passa o seu contato aí para nossos amigos, né? Os participantes aí para o pessoal... O contato é o Instagram do projeto, né? @confissão, só que não tem um cedilha, então fica Conficão no Canto. E lá você vai ter o link com as cifras das músicas, vai ter vídeo ensinando como tocar e tem um link para você ouvir as músicas em qualquer uma das plataformas. E se você não tem uma assina nenhum streaming, você pode escutar pelo YouTube, que também tem as músicas no YouTube para escutar. Spotify também. No Spotify, no Deezer. Ai, que legal. E se o pessoal também das igrejas quiserem E te se chamar para você cantar... Sim, a gente tem ido, tem dado que workshops. Eu tenho dado muitas palestras nas igrejas. No Insta ele consegue contato? Consegue pra te chamar? contato direto comigo. Ah, legal. Tudo direto comigo. Arroba Conficão, Conficão, sem acento, sem nada. sem acento, sem nada. Confical. Isso, Conficão Conficão. no canto. No canto. Confissão no canto. Quando digitar Facinho. confissão, vai ser o primeiro que vai aparecer lá em cima. É só pra você faz palestras em relação à musicalidade na liturgia Sim, e tudo Pra mais. ele né? cantar também, né? Nas Sim, igrejas. normalmente nas palestras eu vou falando sobre... Pergunto sobre a questão da confessionalidade. Às vezes são palestras destinadas para o grupo de louvor, vozes, a questão do que é congregacional ou não. E sim, existe música congregacional, embora tem gente falando que não tem. Tem músicas que são congregacionais porque são músicas mais fáceis de serem cantadas, Sim. com tonalidades adaptadas para as pessoas todas, a maioria, consiga cantar, né? Então, essas palestras normalmente giram em torno disso e também divulgo e falo e ensino as músicas na igreja, né? Sim. Então, temos viajado no Brasil. Ano passado eu estive no sul do país dando algumas palestras. Enfim, temos caminhado nesse sentido. Então, fiquem à vontade. Vai ser um prazer estarmos lá. Grande Ramon, obrigado. Valeu, meu querido. Oração? Falei tão alto que agora até estourou lá. Hein? Oi? Oração? Vamos orar. Você ora pra gente? Eu oro? Com Por Ramon? favor. Convidado a orar. Então, convidado. Convidado ora. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Deus. Obrigado por Obrigado, esse Senhor. programa, Jesus. Deus. Possa abençoar, Pai, a nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar esse programa, Deus. Isso. Que o Senhor possa fazer com que as pessoas sejam alcançadas pela mensagem, todas as mensagens que estão sendo produzidas aqui, Senhor. Obrigado por que estamos aqui, Pai, que o Senhor tem levantado pessoas fiéis à Tua palavra, Senhor. Ser conosco, ser com todo esse trabalho, Pai. Que tudo redunde para a edificação do Teu povo, Amém. Toda Pai, honra, toda glória, e Senhor. que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. A nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou tirar uma foto aqui, ó. Só que rapidão. Fica de pé aqui, abraçado. Tira uma foto aqui, ó. Nossa. Olha que bonito, ó.